E aí tem o outro indicador que é super famoso, preço sobre valor patrimonial. Mas, Eric, o que é preço sobre valor patrimonial? Preço sobre valor patrimonial é como o próprio nome diz. É você avaliar o preço que o fundo está sendo negociado por quanto ele vale. Se, por exemplo, como é que a gente chega primeiro no quanto ele vale, que é o valor patrimonial? Você pega o valor contábil de todos os ativos lá dentro do fundo, você pega todos os imóveis que tem lá dentro. Se você, por exemplo, tem R$1 milhão em imóveis avaliado, e você tem um fundo que tem 100 mil cotas, 10 mil cotas, é isso? 10 mil cotas? Eu não sei se eu não vou, agora de cabeça assim, eu não sei se eu vou acertar a conta. Mas é basicamente você dividir o quanto que o fundo tem de patrimônio pelo número de cotas, você vai ter o valor patrimonial por cota. Por exemplo, se ele vale 1 milhão, deixa eu fazer uma continha aqui, e ele tem 10 mil cotas, R$100, é isso mesmo. Então, se o fundo ele tem R$1 milhão em patrimônio, em fundo, pegou lá todos os imóveis do fundo e chegou-se à conclusão que eles valem 1 milhão. Avaliação 1 milhão. E divide por 10 mil cotas que o fundo tem, cada cota vale 100. Ok? Até aí a gente descobriu como é que a gente chega no valor patrimonial. Então, vocês entenderam como é que a gente chega no valor patrimonial, o preço do valor patrimonial por cota. Dividiu o valor do fundo, o valor contábil do fundo, pelo preço que ele está sendo negociado. Se esse valor do P sobre V for igual a 1, significa que o fundo está sendo negociado a mesma coisa que ele vale. Por quê? Lembra? Vamos supor lá que a gente tem um fundo de 1 milhão, e ele tem 10 mil cotas, cada cota vale R$100. Então, o valor patrimonial por cota desse fundo é R$100. Se no mercado estiver sendo negociado a R$100, significa que o mercado está pagando a mesma coisa. Ele está pagando o que ele entende que o fundo vale. Ele está pagando a mesma coisa que o fundo vale. Agora, se o mercado, por exemplo, se a cota patrimonial está 100 e o mercado está pagando 120, significa que se a gente dividir o preço de mercado pelo valor patrimonial vai dar 1,2. Ou seja, maior que 1. Quando é maior que 1, o mercado está entendendo que esse fundo, que o fundo vale mais do que, a negociação dele vale mais do que ele vale mesmo. Ele tá sendo negociado mais do que ele vale. Ou seja, entende-se que estamos pagando caro por aquele fundo, porque a gente está pagando mais do que ele vale. E ao contrário também, se por exemplo a cota patrimonial é 100, ele está sendo negociado a 90, se você dividir um pelo outro, agora eu não vou lembrar de cabeça aqui a conta, mas é só simplesmente 90 dividido por 100. Eita. Então, um fundo ele vale R$100 por cota, exatamente o que o Red está falando. A gente chama isso de ágio e deságio. Quando o fundo está sendo negociado com valor patrimonial P sobre VP acima de 1, ele está sendo mais caro ou ele está sendo negociado com ágio sobre o que ele vale. Se ele está sendo negociado abaixo do que ele vale, por exemplo, a 0,9, P sobre VP 0,9, ou seja, 90 no mercado e R$100 o patrimonial, você está pagando um fundo com deságio, ou seja, com um desconto. E é aí que está o grande problema. Porque você não pode avaliar simplesmente esses indicadores sem saber para que tipo de fundo a gente está falando. Porque você falar que está pagando um fundo de tijolo barato pelo P sobre VP, ou caro, você está fazendo a pior burrada da sua vida. Porque esse indicador para fundo de tijolo não serve para absolutamente nada. Por quê? Ele não serve para nada. Porque o valor patrimonial de um fundo de tijolo é calculado uma vez por ano. Normalmente no final do ano. O fundo vai lá, contrata uma empresa para fazer a avaliação dos imóveis. E aí ele chega a um valor lá com base nos critérios da empresa, quanto que vale cada imóvel. Esse é o valor patrimonial que vai servir para o ano todo seguinte. E aí, o que acontece? Imóvel valoriza e desvaloriza diariamente. A gente não sabe, a gente só vai saber quanto que o imóvel está valendo de verdade na hora que a gente for vender. E aí você pega um relatório de venda de um fundo de tijolo, vai lá, tá escrito imóvel vendido a 30%, com mais de 30% do valor patrimonial da avaliação. Ora, se ele vendeu a 30%, significa que aquele VP lá, que está sendo mostrado, está 30% errado. Então, pessoal, se vocês saírem dessa aula sabendo que
P sobre VP para fundo de tijolo não serve para nada, vocês vão poder chegar para quem falar para vocês que está comprando fundo com desconto, mas não é verdade. Porque é o que o mercado já entende, que os imóveis do fundo valorizaram. Ou ele está trazendo um retorno de aluguel que valorizou os imóveis. Então, P sobre VP para fundo de tijolo não deve ser usado. Por outro lado, para fundo de papel, ele é extremamente valioso. Se eu fosse avaliar, falar para vocês, Eric, para escolher um fundo de papel, qual é a primeira coisa que eu olho? P sobre VP. Por quê? Porque como é que é o valor patrimonial de um fundo de papel? É a soma de todos os CRIs que tem lá dentro, de todas as dívidas. Então, se você tem uma dívida de 1 milhão lá dentro, no mês seguinte, essa dívida não vai valer 1 milhão e 100, que nem um imóvel que vale 1 milhão hoje. No mês seguinte, ele pode estar valendo 1 milhão e 100, como pode estar valendo 900, dependendo do mercado. Como o mercado enxerga, se teve uma construção, uma linha de metrô que foi construída do lado do imóvel, que valorizou a região como um todo. O CRI não acontece isso, o CRI é uma dívida. Então, se você estiver comprando um fundo de papel com ágio, ou seja, sendo negociado mais do que ele vale, você está jogando dinheiro fora. Se você comprar um fundo de papel, se você chegar num fundo de papel com P sobre VP, por exemplo, 1,10, ou seja, 10% mais do que ele vale, significa que você está comprando uma nota de 100 pagando R$110 nela. É exatamente isso. Então, quando vocês lembram, quando eu citei o exemplo do IRDM na aula passada, que foi loucura o ano retrasado, ano passado, que ele estava sendo negociado a 1,5, gente. Fundo de papel sendo negociado a 1,5. E aí o que acontece hoje? Todo mundo que comprou naquela época não vai ter o dinheiro de volta, eu tenho certeza absoluta, por um bom tempo. Porque não é assim que fundo de papel funciona. É que o IRDM naquela época ele entrou numa hype muito grande, porque ele estava trazendo um dividendo muito alto. E aí acabou que aconteceu o que eu falei para vocês, as pessoas compraram por causa do dividendo. Tá, mas aí vocês podem falar, Eric, mas a gente não pode comprar um mais caro do que o P sobre VP tiver a 1. Ah, e outro ponto. Diferentemente do tijolo, o P sobre VP de um fundo de papel é atualizado mês a mês. Então o P sobre VP que você está vendo do fundo de papel ali no qualquer desses sites é o que de fato está valendo mesmo. Então você pode seguir aquela métrica. Ah, mas aí vocês podem falar, mas Eric, a gente pode comprar um fundo de papel mais caro? Eu aceito pagar até 1,05. Aceito pagar dependendo do fundo. Se o fundo for muito bom, eu aceito pagar. Mais que isso, de jeito nenhum. Não entro em fundo de papel acima de 1,05. Para FOF, esse indicador também é extremamente valioso. Por quê? Como é que a gente calcula o valor patrimonial de um FOF? É o valor de mercado de todos os fundos que estão lá dentro. É você pegar todos os fundos que estão dentro do FOF, ver o valor de mercado que eles têm, somar e dividir pelo número de cotas do FOF. E aí vocês podem chegar à seguinte conclusão. Se o fundo estiver sendo negociado, se o FOF estiver sendo negociado a 0,8 do PVP, ou seja, com 20% a menos, o que a gente pode concluir disso? Que se eu comprasse todos os fundos, uma cota de todos os fundos que tem lá dentro dele, eu pagaria mais caro do que eu comprar o próprio fundo, o próprio FOF. Porque todos os fundos que estão lá dentro dele estão sendo negociados a 20% a menos do que eles estão sendo negociados no mercado. E o contrário também é verdadeiro. Então, o FOF também é a mesma coisa. Se eu comprar ele mais caro, significa que se eu comprar todos os fundos que estão dentro dele separadamente, eu vou pagar mais barato. Obviamente, existem algumas outras análises que vocês têm que fazer também, porque FOFs, eles têm acesso a produtos que nós não temos. Então não é tão simples assim. Mas a gente pode ter como base. Por isso que FOF você pode... eu não gosto muito de FOF, tá? Eu acho o FOF um ativo bom para quem está começando, mas para depois que você adquirir uma certa experiência e manter FOF na carteira, a não ser que ele traga muito retorno, como eu tenho 3 FOFs na carteira, mas eu já acho um pouco de preguiça, tá? Mas aí tem muito a ver com o tamanho do patrimônio também, aí vale a pena você ter um FOF ali para fazer um ganhozinho de capital.
Mas FOF também é um indicador excelente para olhar. Então, se a gente for voltando aqui lá nos nossos 3 tipos de fundo que a gente falou ontem: tijolo, PV sobre VP, não presta. Papel, excelente. FOF, excelente. Tá?